universitário. Então, voltando aqui à palavra de Deus, hoje, nessa noite, nós vamos trabalhar justamente com esse tema, vivendo o Evangelho com autenticidade. Uma vida de autenticidade, isso é um chamado de Deus. Deus está nos chamando a viver uma vida de autenticidade. Pastor, o que é isso? O que a Bíblia diz que nós temos que viver. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós vivemos o que a Bíblia fala. É isso, porque senão será uma vida de incoerência. Se nós não vivermos conforme o que nós pregamos, o que nós dissemos, é uma vida de incoerência. Meus amados irmãos, uma vida autêntica, e nós temos que reconhecer que nessa vida autêntica diante de Deus haverá dificuldades, haverá lutas, várias lutas. Essa vida que nós chamamos uma vida de discipulado, essa vida de santidade, na prática vai exigir das nossas vidas renúncia. Nós vamos ter alegria, mas ao mesmo tempo desafios diante de Deus, vários desafios diante de Deus. Por isso nós temos que fazer uma redefinição das nossas vidas. Um exemplo, a palavra de Deus na Bíblia sempre, sucesso não é conforto, não é. Sucesso é fidelidade à palavra de Deus. Isso é o verdadeiro sucesso. Vitória não é a ausência de problemas, não. Vitória não é isso, vitória é perseverança na fé. É isso que nós temos que viver. Nós temos que viver por fé, apesar dos problemas. Riqueza não é acúmulo de bens materiais, não é. É tomar posse de Cristo. Isso é a verdadeira riqueza dos cristãos. Tomar posse da nossa herança. E o convite nessa noite é para isso, para que nós possamos enxergar esse chamado à autenticidade, ao chamado a uma vida cristã que agrada a Deus, cheio de responsabilidades, sim, desafios, mas principalmente as oportunidades que vão aparecer nas nossas vidas para que nós possamos glorificar a Deus através de nossas vidas. Nós somos instrumentos usados por Deus, instrumentos usados por Deus. Esse texto de hoje, meus irmãos, vai mostrar que graça, ela é um presente, é uma dádiva dada por Deus, mas ao mesmo tempo é uma missão. Nós temos uma missão aqui na terra. Essa graça de Deus vai nos trazer consolo e conforto, mas ao mesmo tempo vai trazer cruz. Cruz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isso Jesus disse. Vai haver sofrimento, mas esse sofrimento que há em nossas vidas, Deus vai transformar no testemunho vivo. Nós temos que ser um testemunho vivo do que Cristo fez por nós. Uma vida de autenticidade. Abramos nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 6, do 1 ao 10. 2 Coríntios, capítulo 6, do 1 ao 10. Vivendo uma vida de autenticidade, o Evangelho autêntico, uma vida e uma essência como servos de Deus e ministros de Cristo aqui na terra. Nós somos ministros, servos de Deus. 2 Coríntios 6, do 1 ao 10, eu gostaria de ler que os amados irmãos acompanhassem a leitura. A palavra de Deus nos diz assim. Aqueles que não têm Bíblia, está exposto aqui no Data Show. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a vocês, não recebam em vão a graça de Deus, porque Ele diz, no tempo aceitável, escutei você, no dia da salvação eu socorri, eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo, em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo, recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender,
por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Amém, meus irmãos? Que essa palavra possa ser aplicada nos nossos corações. Vamos orar novamente por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos e somos gratos, ó Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua maravilhosa graça que nos alcançou. Mas nesse momento, ó Deus, nós te pedimos iluminação do céu do alto, para que nós possamos compreender a Tua palavra que é revelada e inspirada. Mas nesse momento que nós possamos estar, ó Deus, com os ouvidos sensíveis e com os corações quebrantados e contritos, para ouvir a Tua palavra, palavra do céu, palavra do alto. Essa é nossa oração, no nome santo e majestoso de Jesus. Uma vida de autenticidade. O apóstolo Paulo, só para a gente entender, escreve essa carta aos Coríntios, ele mesmo plantou essa igreja. Mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo estava sendo questionado. A sua autoridade estava sendo questionada, a sua autenticidade como ministro de Cristo estava sendo atacada. Nessa passagem o apóstolo Paulo revela o verdadeiro coração de um servo de Deus. É isso que nós vamos ver nessa noite. E nos mostra como nós devemos viver o Evangelho, de forma autêntica, uma vida de autenticidade, especialmente, meus amados irmãos, nas adversidades. O apóstolo Paulo aqui tinha acabado de falar o contexto do ministério da reconciliação. Eu quero que você preste atenção aí, só voltando um pouquinho, em 2 Coríntios, o contexto do verso 18 até o verso 21. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Vou ficar só até aqui. Esse é o contexto. Nós fomos reconciliados com Deus para vivermos uma vida de autenticidade. É isso que Deus quer das nossas vidas, meus amados irmãos. Uma vida de autenticidade. Uma vida que agrada a Deus. É assim que nós devemos viver como cristãos. Já que fomos reconciliados com Deus, qual o papel agora? O nosso papel. Como nós devemos viver? Uma vida de autenticidade. Uma vida que agrada a Deus, sendo cristãos, crentes autênticos. Crentes autênticos. É isso que Deus quer das nossas vidas. Autenticidade. Autenticidade. Por isso o contexto é esse. Cristo nos reconciliou consigo mesmo e com Deus. Isso quer dizer que nós estávamos afastados, distantes de Deus, e Ele nos reconciliou. E é interessante o que Deus faz nas nossas vidas. Deus nos chama para que nós possamos cooperar com o ministério da reconciliação. Nós somos cooperadores. Deus divide conosco. Isso é rico demais. A sua graça para que nós possamos ser cooperadores com Ele. Meus irmãos, isso é de uma importância tremenda na vida de um cristão. Cooperadores. Esse é o primeiro chamado, que está do verso 1 ao verso 2. Mas ele diz aí isso já no comecinho do verso 1, onde nós lemos o texto base. Olha o que ele diz. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, cooperamos com Cristo. Esse é o maior privilégio que o crente tem. Foi reconciliado, estava afastado. O estado do crente era um estado de... Antes de ser crente, é um estado de guerra. Ele nos reconcilia, nos une novamente a Deus, quebra o muro da separação, e agora Ele nos chama para que nós possamos cooperar com o ministério da reconciliação. O privilégio do cristão. O privilégio, primeiro, Paulo está falando aqui no contexto do seu ministério, mas se aplica a toda a igreja. Tudo que vai ser falado aqui se aplica a toda a igreja.
a toda a nossa vida. Nós não somos apenas servos, nós não somos apenas filhos de Deus, mas nós somos cooperadores com Cristo na obra. A responsabilidade compartilhada. A igreja é a embaixada de Deus aqui na terra. E nós temos essa responsabilidade. Deus nos convida a participar da sua obra redentora. E isso tudo tem que trazer o que, pastor? Ao nosso coração, humildade. Humildade de reconhecer que é Deus quem opera em nós o querer e o realizar. Nós temos que ter essa humildade. Mas a pergunta fica, pastor, como é que nós cooperamos com Cristo? Como é que nós cooperamos com Deus? Pregando a palavra de Deus. A igreja de Deus é a embaixada. Quem liga aqui na terra é a embaixada de Cristo. Quando nós pregamos, nós estamos ligando a terra a Deus. Quando nós deixamos de pregar, nós desligamos. Ó, a responsabilidade compartilhada de cada um desses que se fazem presente. Não só os ministros de Cristo, não só os líderes, não só os pastores, mas toda a igreja. Nós somos cooperadores, pregando a mensagem da cruz, mostrando que Cristo foi crucificado, mas ressurreto dos mortos. Nós temos que lembrar disso. Por isso, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo vai mostrar o perigo da igreja receber a sua graça inutilmente, em vão. Olha o que ele diz aqui. Cooperadores com ele, também exortamos. É um chamado, é um encorajamento. A que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Nós não podemos receber inutilmente a graça de Deus. Pastor, o que é que significa receber inutilmente, em vão, a graça de Deus? É não responder com fé quando Deus nos chama, para que nós possamos ter uma fé genuína nele. Não receber o que ele está dando de graça e não compartilhar de graça. Nós estamos recebendo uma fé inútil, uma graça inútil, e ele aqui está nos exortando, está nos admoestando, não recebam em vão. Meus irmãos, o escritor de Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não podemos receber de graça e não doar essa graça e não repassar para outras pessoas. Tem muitas pessoas que professam Cristo, mas não há transformação verdadeira no coração. Isso é receber a graça de Deus em vão. Sabe o que é que Jesus dirá naquele dia? Nunca os conheci. Nós não podemos fingir ser uma coisa e ser outra. Conhecer a palavra de Deus e não praticar. Isso é receber a fé de Deus em vão. Fé é prática. Nós temos que viver na prática. Ter uma religiosidade externa, aparência de bom moço, aparência de santo, internamente ser completamente contaminado. Muitas pessoas estão com o coração contaminado. Quando nós trazemos para a prática da vida hoje, tem muitas igrejas que têm forma de piedade, mas negam o poder de Deus. Meus irmãos, a graça de Deus não é apenas para ser admirada. Ela salva pessoas. Não é só para isso. É para transformar vidas, é para transformar almas, é para que nós possamos ser usados, para que nós possamos alcançar outras pessoas. Nós temos que ser doadores dessa graça, falando, cooperadores, falando, a graça vem de Deus, mas Ele coopera, nós somos cooperadores, nós pregamos para que outras pessoas sejam alcançadas. Não basta estar na igreja, nós precisamos ser igreja de Deus. Não basta estar. Cristo como cabeça da igreja. Por isso que ele divide esses dois pontos. Primeiro, o que ele falou aqui é justamente isso. Ele nos deu esse privilégio de ser cooperadores. Segundo, a igreja não pode receber essa graça que ele nos deu inutilmente. E agora ele vai mostrar a urgência da salvação, a urgência do momento de pregar essa palavra, de falar para o mundo que o tempo é hoje, o tempo aceitável do Senhor é hoje, não é amanhã, o momento é agora. Olha o que é que ele diz no verso 2, meus amados irmãos, verso 2, ele diz assim:
Porque ele diz, no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu socorri. Eis agora, é agora, o tempo oportuno, eis agora, o dia da salvação, é hoje e não amanhã. É agora, eis o momento. Paulo está citando aqui Isaías 49. Isaías 49, quando ele fala do agora de Deus. Não há garantia, meu amado irmão, não há garantia no amanhã. Por isso que o apóstolo Paulo está falando, o dia é hoje, eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. A janela da oportunidade é hoje, as portas da oportunidade estão abertas hoje, é hoje. O tempo da graça é limitado enquanto nós temos vida. Depois da morte segue-se o juízo, e isso é um chamado a uma decisão. Hoje é o dia de responder ao evangelho da salvação. Hoje é o dia de não receber a graça de Deus em vão, pregando o evangelho da salvação como igreja, e quem não recebeu Cristo, receber. É como médico, meus amados irmãos, esse chamado, que faz um diagnóstico de uma doença terrível, grave, e diz, precisamos começar o tratamento imediatamente. O que Paulo está dizendo é isso, é agora. Agora, a igreja não pode perder tempo. A igreja não pode perder tempo de forma nenhuma. A igreja tem que pregar o agora de Deus. O dia da salvação é hoje. Quando nós sairmos dessas portas para fora, nós não sabemos o que vai acontecer. Por isso é hoje. Pessoas estão perdendo a oportunidade de pregar, umas de pregar e outras de receber Jesus como seu Senhor e Salvador. É isso que nós temos que fazer. O segundo ponto, o apóstolo Paulo vai mostrar agora a integridade do ministério. Nós temos um ministério, a integridade aplicando da vida cristã. A primeira coisa que ele diz no verso 3 é que nós temos que evitar escândalos. A palavra no grego aqui é tropeço. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 3. Ele diz assim, verso 3, meus amados irmãos. Ele diz, não queremos dar nenhum motivo de escândalo. Nós não podemos, a palavra escândalo aqui, no grego é pedra de tropeço. Nós não podemos ser motivo de escândalo, motivo de tropeço para outras pessoas. Não sendo pedra de tropeço e não escandalizando, nós não podemos ser pedra de tropeço. Meus irmãos, nós devemos, como diz Hernandes Dias Lopes, construir pontes, não abismos. Nós não podemos ser pedra de tropeço, nós temos que ter um testemunho real, nós temos que criar pontes e não abismos e não barreiras para as outras pessoas. Por isso a palavra escândalo é isso. Pedra que faz outras pessoas tropeçar, que fazem outras pessoas cair. Por isso que muitos ministérios não têm credibilidade. A credibilidade do evangelho está ligada à credibilidade da mensagem. Não é o mensageiro, mas ao mesmo tempo, se o mensageiro for uma pedra de tropeço, não vai alcançar ninguém. Viva! O que é que Deus quer? Vida! Conforme a palavra de Deus. Vida sempre é a mensagem, o mensageiro tem que ter vida. Se não tiver, não impacta ninguém. Não há mudança de vida, não há transformação, não há, porque essa pessoa é uma pedra de tropeço, é um escândalo em sua casa, é um escândalo na igreja. Se finge de bom moço, mas é escândalo, escândalo. Por isso, quando nós trazemos para a prática de vida atualmente, nós temos que ter uma vida de coerência. Pastor, o que é uma vida de coerência? Nós temos que ser o que nós pregamos, nós temos que ser o que nós falamos, nós temos que dizer e fazer. Tem muitas pessoas que falam demais, mas não fazem. Tem muitas pessoas que não vivem o que pregam. Isso é o que eu estou falando. Não é só da palavra, mas uma vida coerente, conforme a palavra de Deus. Não só do pregador, mas de toda a igreja. Quando nós trazemos para a prática, nós falamos justamente disso, integridade. Meus irmãos, nós temos que ser os mesmos dentro da igreja e fora da igreja, no particular e no privado, no público e no privado. Nós não podemos ser pessoas
que vive uma máscara e fora da igreja é outra totalmente diferente. Por isso nós temos a responsabilidade que nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Paulo como ministro, os pastores como ministros, servos de Deus, filhos de Deus, responsabilidade. Quando nós falamos, nós apresentamos o Rei dos Reis e Senhor da Glória. É por isso que nós temos que ser o que nós falamos, ser o que nós dissemos. Uma vida completamente mudada. Por isso que o apóstolo Paulo, ele se recomenda a ele mesmo. Olha o que ele diz no verso 4. O apóstolo Paulo, ele diz, pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos. O apóstolo Paulo sabia que ele poderia se recomendar. Aqui não é autopromoção, divulgação, não é. Mas é a validação de um homem de caráter, que vive com caráter e com conduta justa. É isso, não é autopromoção. Por isso eu lembro, nós somos o que nós falamos, nós somos o que nós vivemos, nós somos o que Cristo diz que nós somos. Nós não podemos ser pessoas diferentes. Somos ministros de Cristo aqui na terra, constituídos. Por isso uma vida de autenticidade. Nós não podemos viver uma vida de mentira. Quando nós trazemos isso, às vezes, meu amado irmão e minha amada irmã, o testemunho silencioso vale mais do que muitas e mil palavras ditas da boca para fora. Às vezes, calados, nós impactamos mais. Com uma vida. Da parte B, do verso 4 até o versículo 10. O apóstolo Paulo vai dar várias credenciais do verdadeiro ministério e nós já aplicamos da verdadeira vida cristã. Paulo apresenta várias características do crente, do ministro de Cristo, do crente individualmente. 3 categorias distintas e diferentes. E ele começa, a primeira característica é para que nós possamos nos manter firme, haverá adversidades. A primeira coisa que ele diz aqui na parte B, do versículo 4, é que nós temos que ter paciência. Olha o que é que ele diz. Ele se recomenda a ele mesmo, como ministro de Deus, aí ele vai dizer, na muita paciência. Nós temos que ter paciência. E a palavra aqui no grego é suportar sem desistir. É mais fácil abandonar a igreja, é mais fácil abandonar o ministério, é mais fácil abandonar até a família, do que ter paciência. Não é passividade, mas é perseverança ativa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A paciência de um cristão vai revelar a maturidade espiritual, e isso é ganho na caminhada. Na caminhada, não chega do dia para a noite, não. Apesar das adversidades, aí ele vai falar ainda, nas aflições, ou nas tribulações. A palavra aqui tem a ver com tribulação no grego. Aflições ou tribulações. A palavra aqui é pressões de todos os lados. Vai ter pressão, um turbilhão de todos os lados. Pressão externas. É como Jesus estava, justamente no Getsêmani, sendo prensado, sendo moído. Orava e suava como gota de sangue. É como se nós estivéssemos numa prensa. É justamente a palavra essa, aflições, tribulações, a prensa de Deus. Deus usa, preste atenção, Deus usa a pressão para extrair o melhor da sua igreja. Ele está extraindo, ele está imprensando a sua igreja, ele está moendo a sua igreja para extrair o melhor da sua igreja. E ele fala nas angústias, necessidades, dificuldades que são inevitáveis, situação que nós não podemos evitar. Haverá. A falsa igreja diz que não, só há prosperidade, poder e autoridade. É mentira. Mentira. Olha o que o apóstolo Paulo passou, olha o que nós iremos passar. Haverá morte de entes queridos, infelizmente haverá perdas de bens, haverá dificuldades, haverá angústia, momentos que nos sentimos encurralados pelos problemas da vida. É isso que vai acontecer.
É isso que vai acontecer nas nossas vidas. Privações. Olha o que é que ele diz aí, no verso 4 ainda. Aflições, nas privações. Privações. A palavra privado aqui é ansiedade. É como se nós estivéssemos num lugar estreito, sem saída. O crente vai caminhando e aparentemente está sem saída. Uma sensação de estar preso, encurralado. Quando tudo parece se fechar. Uma sensação de angústia, de sufocamento. É isso que o crente vai sentir e passar. Não adianta. O apóstolo Paulo, no verso 5, passou por açoites. Foi açoitado. 5 quarentenas de vara. Sofrimento físico, aqui nós podemos trazer por isso. Muitas pessoas vão adoecer, ter doenças incuráveis. Infelizmente vai acontecer isso. A disposição que o apóstolo Paulo ter que sofrer fisicamente pelo Evangelho. Literalmente nós teremos as marcas de Cristo em nossas vidas, porque é uma preparação. O apóstolo Paulo no versículo 5 ainda fala de prisões. Prisões no versículo 5. Prisões. Restrição à liberdade. Pastor, acontece hoje no Brasil? Não. Ore a Deus. Já tem pastores e padres que não podem fazer postagem nenhuma. Porque o dono do Brasil disse que não pode. E nós não vamos nos calar. Nós vamos continuar pregando Cristo, crucificado, mas ressurreto dos mortos. Cristo crucificado. Já é uma janela depois. Se você está concordando e batendo palma para tudo que está acontecendo no Brasil, cuidado que pode chegar na sua casa, no seu parente, no seu vizinho, no seu familiar. Nós não podemos ser coparticipante com as obras infrutíferas das trevas, não. Lá no Oriente Médio é assim, janela 1040, não só prisões, mas morte. Homens e mulheres presos, pastores e padres hoje que não podem falar no Brasil, são vários. Se abrir a boca é chave neles. Está acontecendo isso, isso é uma realidade, não está claro, não está sendo mais escondido, estão fazendo à luz do dia. Não é brincadeira. Por isso que acontece o que? Tumultos. Por causa de uma coisa a outra, distúrbios públicos, sociais, dentro de uma comunidade caída. É isso que está acontecendo, oposição violenta ao Evangelho, tumultos, caos, desordem. É só olhar para o nosso país, hoje é um caos e desordem social. A criminalidade tomou de conta, e tem pessoas crentes batendo palmas, não! Não, você é coparticipante das obras infrutíferas das trevas. Se você concordar com isso, você tem que fazer como Paulo, vigílias. Venha para a vigília, vamos orar pelo Brasil. Noite sem dormir esse homem passou, clamando, orando, orações prolongadas, preocupação pastoral com a igreja. Ou você pensa que eu não já orei por você essa semana? Individualmente, pastor, individualmente. Não só por você, mas por toda a sua família. Por isso que o apóstolo Paulo não só participava de vigília, mas de jejuns. A igreja deixou de jejuar. Jejuns voluntários, programados, mas jejuns involuntários, fome por causa do Evangelho. Quando nós jejuamos, nós matamos os nossos apetites carnais. O jejum é para matar os apetites, por uma causa. Não deixe de jejuar, não deixe. Isso é prioridade espiritual. Quando nós trazemos para a prática, o verdadeiro ministro, o verdadeiro cristão, ter uma vida cristã, nunca foi medido pelo conforto, não, mas pela fidelidade a Deus. A nossa vida é medida pela fidelidade a Deus, mesmo diante do sofrimento. A segunda característica cristã é medido através das virtudes. Agora ele vai mostrar virtudes cristãs, qualidades espirituais que nós temos que ter. A primeira está aí no verso 6, pureza. Verso 6, pureza. Várias virtudes aqui. A primeira é pureza. Os puros de coração herdarão o quê? O reino de Deus. Os puros de coração.
Quais as nossas motivações para fazer as coisas de Deus? Quando nós temos pureza, é uma vida moral, irrepreensível, santidade na prática. Isso é o que ele vai falar. E não só isso, no saber, o saber aqui é conhecimento no grego. Conhecimento no grego. Não é apenas informação, mas compreensão espiritual. Nós estamos tendo discernimento espiritual do que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país e no mundo. Nós temos que ter discernimento, conhecimento, é conhecimento da palavra, é vida, vida diante de Deus. E não só isso, agora ele vai trazer para justamente paciência. Agora sim, aqui é ser aplicado, essa virtude é uns para com os outros. Meus irmãos, nós temos que ter longanimidade. Longanimidade, paciência. Paciência. Paciência com quem, pastor? Com os idosos. Paciência com quem, pastor? Com as crianças. Paciência com quem, pastor? Com os atípicos. Nós temos que ter paciência. Pode cair, vai cair um dia na nossa casa, na questão dos mais velhos. Eles tiveram paciência conosco e nós não vamos ter com eles, com os nossos pais. A paciência que ama. Por isso nós temos que lutar pelos nossos filhos. Com paciência, por isso que nós temos que lutar com longanimidade pela nossa família, pelos nossos maridos, pelas nossas esposas, pelos nossos filhos, pela nossa família, lutar com paciência, com longanimidade pela nossa igreja, lutar com paciência e com longanimidade pelo nosso país. É isso, e principalmente lutar pelas coisas espirituais. Há um reino de trevas aí fora, que nós temos que lutar com paciência. Por isso ele traz outra virtude, bondade. Nós temos que ser bondosos, aqui é gentileza, benignidade. Tratar as pessoas com a mesma graça que Cristo nos tratou. Isso é difícil, não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Deus nos tratou com bondade, longanimidade e paciência. Nós temos que ter isso também. A graça que nós recebemos de Cristo em bondade e amor, ter com outras pessoas. O que nós recebemos de graça, dá de graça, a bondade de Deus. E bondade aqui tem a ver com o caráter de Deus. Nós temos que viver conforme o caráter de Deus. Pastor, como é que nós conseguimos? Tudo isso é impossível. Não. Tudo isso vem através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Já é tudo automático, tudo preparado. Nós somos templo, morada do Espírito Santo de Deus, uma vida controlada totalmente pelo Espírito Santo de Deus que habita nessa casa, nesse templo que são vocês. É assim que nós vivemos, é assim que nós conseguimos ter todas essas virtudes. Não é dependência da carne, não, mas habitados, controlados completamente pelo Espírito Santo de Deus. Completamente, meus irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo de Cristo, pelo Espírito Santo da verdade. E ele traz outra coisa, o amor não fingido, é um amor genuíno, não fingido, não. O amor hipócrita, que cria máscara, não é performance, mas é realidade. Amor é uma ação. Se eu amo, eu cuido, se eu amo, eu guardo, se eu amo, eu protejo. Isso é o amor não fingido. É uma ação, é uma decisão do meu coração de guardar minha família, minha esposa, como Cristo protege os seus filhos como uma galinha. Amor é cuidado, amor é ação, amor não é choro, não é um sentimentalismo barato, não, nunca foi isso na Bíblia. Se o homem estiver chorando por você, ele pode até chorar, que ele é sensível também, mulher. Mas a maior prova que ele ama você é com cuidado, é com ação constante em sua vida. Não existe maior prova de amor. Não existe maior prova de amor do que cuidar da sua vida. O amor de um coração transformado, genuíno. E tudo isso nos traz ao verso 7, sempre com a palavra da verdade. Nós temos que pregar a palavra da verdade, está em sua Bíblia aí, versículo 7, com a palavra da verdade, a pregação fiel das Escrituras, a palavra da verdade. É assim que nós temos que pregar. Nós não diluímos, não adicionamos, não subtraímos nada, simplesmente pregamos a palavra da verdade, a palavra da transformação, a palavra da vida.
compromisso com a Bíblia, compromisso com o culto público. Não é entretenimento. Não é entretenimento que a igreja vai crescer através do entretenimento, não é. Eu não estou falando das nossas sociais, que é bom e muito bom estar junto com os irmãos, mas não é o entretenimento. Entretenimento está matando igrejas aí. Igrejas lotadas, igrejas sem palavra, sem a palavra da verdade que liberta. Não há palavra. Não há nessas igrejas. Pastor, como é que eu consigo fazer tudo isso? A resposta aí, logo em seguida. No poder de quê, igreja? Vamos lá, igreja, no poder? No poder? No poder de Deus. No poder de Deus. É assim que nós conseguimos tudo isso. A eloquência humana, ela é quebrada, é poder, é unção do céu do alto, o poder do Espírito Santo de Deus, o poder do próprio Deus, o poder do próprio Cristo que é Deus, e o poder do Espírito Santo de Deus, uma trindade santa que opera através de nós. Ele usa a sua igreja, o poder de Deus em nós, para que haja milagres e transformação, para que haja demonstração do reino de Deus, através do poder de Deus, usando as nossas vidas. E mais uma vez ele fala da pureza, ele fala de virtudes, e agora ele vai trazer uma série para encerrar, do 7, parte B, de contrastes na vida do crente. Pastor, o que é contrastes? Vai acontecer momentos bons e momentos ruins, mas todos os dias vai ter Deus. A garantia é que todos os dias tem Deus. Pastor, momentos bons e momentos ruins, isso é um contraste. Luz e trevas, trevas e luz, é um contraste. Esse é o contraste. E esses contrastes são paradoxais. Mas todos os dias há Deus nas nossas vidas. Olha o que ele começa aí falando. Primeiro ele fala sobre as armas da justiça. Finalzinho aí, ó. Pelas armas da justiça, ele vai dizer como? Tanto atacando, pastor, o que é isso? Eu tenho que atacar? Eu tenho que pegar em arma? Não, não é isso. Vamos explicar aqui bem direitinho. Como para defender? Armas da justiça, a justiça é de quem? De Deus. Para atacar, o que é isso, pastor? O que é a espada do Espírito? Olha ela aí na sua mão agora. É assim que você ataca, com a espada do Espírito na mão. É assim que você avança. É assim que você quebra barreiras. É assim que você quebra paradigmas. É assim que você vai em frente com a arma do Espírito Santo de Deus. As armas da justiça, tanto para atacar, com a espada na mão, revestidos de Cristo, completamente de Cristo, atacando na ofensiva, avançando, quebrando barreiras, indo como uma igreja, como um exército de Deus, quebrando barreiras entre frontes e frontes que vão aparecer. Armas da justiça, e com a outra na esquerda para defender. O que é isso? O próprio escudo de Deus, para defender, para atacar e para defender. Nós somos protegidos com o escudo de Deus que está lá em Efésios. Lá em Efésios. Equipados, pastor, para quê? Para toda a boa obra de Cristo, tanto para avançar como para defender, sendo protegidos. Só que nós temos que nos revestir. O apóstolo Paulo nos diz lá em Efésios: revista-se de toda, não é só uma coisa, mas de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. E agora ele começa os contrastes paradoxais. No verso 8, o que é que nós seremos? Aí, pastor, armas da justiça. E nós seremos por honra e por desonra. Seremos honrados e desonrados. Às vezes honrados, às vezes desprezados. Nossa identidade, preste atenção, nossa identidade não depende da opinião pública e humana, não. Nós somos honrados por Deus, desonrados pelos homens, mas honrados por Deus. Por isso nós permanecemos fiéis, independentemente do reconhecimento. Nós não estamos atrás do reconhecimento. Lembre-se, Deus sempre honra os seus filhos, até na morte dos justos. Nós somos honrados. Até na morte dos justos nós somos honrados pelo Pai que está no céu. Mas nós seremos o que, pastor? Sofreremos infâmia e boa fama. É assim. Muitas pessoas vão nos difamar.
Seremos difamados e elogiados, caluniados e respeitados. Meus irmãos, é isso que vai acontecer. A verdade é uma só. Nas palavras dos homens nós podemos sofrer infâmia, mas na palavra de Deus nós temos boa fama, porque nós somos filhos de Deus, a saber. Como enganadores, não é que nós enganamos as pessoas, nós temos que entender o contexto. E sendo verdadeiros, quando ele diz como enganadores, é porque o mundo diz isso de nós, para conosco. Olha os enganadores ali. Os enganadores estão enganando vocês. Esses crentes são os enganadores, é direto, falam isso para conosco. Vocês são enganadores, o mundo nos chama de enganadores. Mas, sendo verdadeiros, pregando a verdade absoluta de Cristo, pregando a mensagem do Evangelho, que é loucura, porque eles estão perecendo, porque eles estão se perdendo. Mas essa verdade é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Poder de Deus. No verso 9, ele vai dizer, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Bem conhecidos. Pastor, seremos ignorados pelo mundo, mas somos reconhecidos por Deus. Reconhecidos por Deus. Conhecidos por Deus. Nossos nomes estão escritos no livro do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No livro da vida, os nossos nomes estão escritos nas palmas da mão de Deus. Meus irmãos, nós já temos um lugar celestial. Não se preocupe com isso. Se o mundo não reconhece as suas atitudes, não. O apóstolo Paulo vai ainda mais longe. Como se estivesse morrendo, mas eis que vivemos para a glória de Deus, vivemos para a glória de Deus. Jesus disse que era como ovelha muda, indo para o matador sempre, mas preservados pela providência divina, até a morte, vou repetir, até a morte, os filhos de Deus são honrados. E eis que vivemos, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Porque Ele é a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida. Por isso que a vida do crente é morrer para si mesmo. Aquilo que Jesus disse. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É uma morte constante para o nosso eu, para o nosso ego. Como castigados. Porém, não mortos, não. Disciplinados e corrigidos. Por Deus. Mas não destruídos, não mortos. A vara de Deus é para disciplinar, a vara de Deus é para correção, a vara de Deus é para correção espiritual e não para a morte. Nunca foi para a morte, é para nos corrigir. O Senhor corrige os seus filhos porque Ele ama você. É um ato de amor a correção, sempre foi um ato de amor. E ele termina no verso 10. Falando mais uns contrastes, como entristecidos, mas sempre alegres, sempre as circunstâncias vão trazer o que, pastor? Vão trazer o que, pastor? Tristeza, mas nós temos alegria no Espírito. A palavra de Deus vai dizer, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo-vos, alegrai-vos. A palavra de Deus lá no Salmo vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. O crente tem alegria no Senhor, por isso, igreja do Senhor, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo-vos, alegrai-vos, sempre alegres, é assim que a vida cristã tem que ser, apesar das adversidades, como entristecidos, mas sempre, a palavra é forte, sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos. É isso que nós fazemos. Passamos dificuldades materialmente desprovidos, mas ricos espiritualmente, cheios do Espírito Santo de Deus e distribuindo as riquezas insondáveis de Cristo. É isso, distribuindo nossa herança eterna, para que outros sejam alcançados também, nada tendo, mas possuindo tudo.
tudo que é Cristo Jesus nosso Senhor. Nós possuímos tudo. Nós possuímos a terra e nós possuiremos o céu. Possuiremos o céu. E ele chega no clímax final, mas enriquecendo a muitos. Aí ele disse no finalzinho: como nada tendo, mas possuindo tudo. O apóstolo Paulo, tem coisas assim que a gente só acredita porque lê na Bíblia. Coloque bem aqui, irmã. Ele vai dizer que todas as coisas nos pertencem. Nós somos filho de Deus. Coloque bem aqui, Kathleen, por favor. 1 Coríntios 3, 21. Eu quero ler junto com a igreja. Vamos lá? Portanto, verso 22, Kathleen. O finalzinho o quê? Bota o verso 23 agora, Kathleen. Vocês são de Cristo, e Cristo é de vocês. Tudo pertence a vocês, meus amados irmãos. Tudo. Tudo. E nós terminamos com algumas aplicações, para que nós possamos pensar no que foi falado hoje. Falado e falado. Qual o foco de nossas vidas, meu amado irmão? O material ou o espiritual? O que a igreja está valorizando mais? Isso serve para a igreja atual de Araripina e toda a igreja moderna hoje, a igreja contemporânea. O que é que nós estamos valorizando? Entretenimento. É interessante o pregador, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, que ele vai dizer que nos últimos dias aparecerão palhaços que estão querendo entreter os bodes da igreja. Isso é verdade. É entretenimento, é discipulado, ou é doutrina? O que é que nós estamos procurando? A nossa mensagem está sendo diluída, adicionada, ou diluída, ou subtraída. Nós não podemos. Nós temos que pregar o que a Bíblia manda que nós pregamos. Meus irmãos, nós não somos politicamente corretos. Não somos. É o que a Bíblia diz que é e ponto. Eu não vou me adequar às pessoas, não vou, para que eu possa mudar a minha forma por causa de outras pessoas, não. Para cada um de nós, crentes, meus irmãos, nós vimos aqui hoje, nós não podemos receber a graça de Deus em vão. Nós temos que repassar, cooperadores. Nós não podemos viver como inúteis, receber essa maravilhosa graça, essa irresistível graça, e não repassá-la através da pregação, que é a graça de Deus, em Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Nós temos que anunciar. A salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E a igreja de Cristo é a embaixada de Cristo aqui na terra. Paulo estava pronto e preparado para viver esse evangelho independentemente do sofrimento. Nós estamos também. Há muitos líderes hoje aqui nessa noite. Nós líderes, nós estamos preocupados com a nossa reputação ou com a glória de Deus, que Ele seja glorificado através das nossas vidas. O nosso ministério tem as marcas da autenticidade de Cristo ou de Paulo. Estamos dispostos a pagar o preço verdadeiro de seguir a Cristo? Meus amados irmãos, nós temos que estar focados nisso. Paulo aqui apresentou uma visão radical da vida cristã, que contrasta, literalmente é um contraste com o mundo. Sabe o que é que o mundo diz?
Busque conforto, sucesso, saúde e reconhecimento. Paulo disse aqui, teremos sofrimento, mas alegria profunda no Senhor. Mais alegria profunda no Senhor. Sabe o que é que o mundo diz? Acumule tesouros aqui na terra. Sabe o que é que Paulo disse? Mesmo sendo pobre, nós vamos enriquecer a muitos quando nós pregamos essa palavra que transforma vidas. Esse tem que ser o nosso papel. Sabe o que é que o mundo diz, igreja? Proteja a sua reputação a todo custo. Paulo diz, mesmo difamado, mesmo ofendido, permaneça fiel à verdade que te libertou. Não tem jeito, passaremos por tribulações. Essa passagem vai nos mostrar e nos chamar a responder a essa graça com urgência. Urgência, o tempo é agora. Essa passagem vai mostrar que nós temos que ser crentes autênticos. Não podemos ser pedra de tropeço, escândalo para o mundo. Que nós temos que abraçar os contrastes paradoxais. Mesmo diante da morte, teremos alegria no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor. A riqueza é espiritual. Podemos passar por morte física, mas nós temos uma garantia que é o céu. Para aqueles que estão hoje ainda aqui, que estão vindo, o apóstolo Paulo deixou claro aqui, eis agora o tempo aceitável, eis a noite da salvação. Não é por acaso que você está aqui, você não caiu de paraquedas na igreja. Não caiu de paraquedas na igreja. O apóstolo Paulo está clamando, clamando, eis agora a noite, o dia da salvação. Não é amanhã. Tem pessoas que dizem assim, eu vou arrumar primeiro minha vida. Não, é hoje, é agora, é o hoje de Deus, é o agora de Deus. Não perca a oportunidade. Tem pessoas que dizem assim, não, só quando eu me sentir pronto. O apóstolo Paulo diz, não, é agora, eis a noite da salvação. Muitas pessoas pensam assim, eu preciso melhorar para depois vir para Cristo. O apóstolo Paulo diz, não, venha do jeito que você está, que você vai ser transformado radicalmente. Tem pessoas que pensam assim, eu tenho pecados demais. Imagine Paulo, que era matador de crentes. Venha do jeito que você está, para que haja transformação. Vou esperar o melhor momento da minha vida, hoje. Hoje é a noite da salvação. Ninguém sabe do amanhã. O chamado é para que você creia hoje, para que você receba Jesus Cristo hoje, como seu único e suficiente Salvador. Hoje é a noite da salvação. Não perca tempo, meu irmão. Está afastado, se reconcilie. Volte para a casa do Pai. Volte para a casa do Pai. Parece um clichê, mas não é. Chegará um tempo que não dará mais tempo, por isso que o apóstolo Paulo diz, é hoje. Hoje é o dia da salvação. Vamos orar em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Deus, e te rendemos graça por essa noite bendita. Ó Deus, por estarmos na tua casa, reunidos comunitariamente, ó Deus, e vendo, ó Deus, as tuas promessas nas nossas vidas, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, o Senhor tem sido, ó Deus, fiel, e o Senhor nos chama, ó Deus, nessa noite, a não receber em vão a graça de Deus, que nós possamos, ó Deus, ser o que o apóstolo Paulo disse aqui nessa noite, cooperadores com Ele, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, com o nosso Deus e Pai, com o Espírito Santo que já habita nas nossas vidas. E há também um chamado urgente, ó Pai,
Como Paulo citou Isaías 46, 9. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Para os crentes, ó Deus, é para não receber a graça de Deus em vão, inutilmente. E para aqueles que já estão caminhando, ó Deus, o dia é hoje da salvação. Que o Senhor penetre, ó Deus, nesses corações através do Teu Santo Espírito, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós sabemos, ó Deus, que nós não podemos salvar ninguém, mas nós podemos cooperar com o avanço do Teu reino aqui na terra, pregando a Tua mensagem de salvação, o Evangelho, que é a boa notícia sobre o que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados, imputando a sua justiça sobre nós, trazendo paz ao nosso coração, reconciliação. Ó Deus, que o Senhor use essa mensagem nessa noite, ó Deus, para trazer salvação na vida daqueles que não Te conhecem ainda, Deus, que não tomaram uma decisão diante de Ti. A Tua palavra, ó Deus, é clara quando Paulo fala lá, ó Deus, que nós temos que confessar Jesus com a nossa boca e crer com o nosso coração. Isso é um fato, isso é e vem de nós. A salvação é um ato de Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nossa parte é recebê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Nos arrependendo dos nossos pecados, ó Deus, fazendo uma confissão de fé pública, que o nosso Redentor vive para todo sempre. Alguém nessa noite que entendeu a palavra de Deus, que o dia da salvação é hoje, e quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, a igreja continua orando. Alguém nessa noite convencido do pecado, da justiça e do juízo? Se há, levante de suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Alguém nessa noite, com convicção: pastor, essa palavra penetrou no meu coração. Eu creio que hoje é o meu dia, que hoje é o tempo aceitável do Senhor, que hoje e agora é a noite da salvação. Alguém que quer tomar essa decisão diante de Deus e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se há, levante de suas mãos que eu quero orar por você. Alguém com convicção, que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, seu único e suficiente Salvador. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Deus nessa noite, voltando para a casa do Pai, tendo vida junto com a sua família espiritual, fazendo parte desse corpo de Cristo, Cristo como cabeça. Alguém nessa noite que está distante dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar, ou alguém que quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. É uma confissão pública, crendo e recebendo, confessando seus pecados. Alguém nessa noite, se não há, que Deus possa te dar uma nova oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos dá vida, ó Deus, que revigora a nossa alma, que nos dá todas as garantias. Louvado seja o Teu nome, Pai. Glorificado seja o Teu nome para todo sempre, ó Pai. Que a Tua igreja continue, ó Deus, pregando, anunciando as boas novas de salvação, não se rendendo, não se moldando ao sistema corrupto e corrompido do mundo. Não, Pai. Que nós possamos, ó Deus, viver de fato, de verdade, aquilo que está revelado nas Tua Santa Escritura, ó Deus. Ó Deus, que nós possamos ter uma semana na Tua presença abençoada e abençoadora. Derrama, Pai, Tuas bênçãos espirituais nas regiões celestiais e em nossas vidas, mas que também nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações e a santa presença do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Coração silencioso, a igreja se despede.